assim: que é o Espírito, princípio inteligente do universo. Na Gênesis, a Gênesis é da obra de Allan Kardec, tá? E no livro dos Espíritos, na questão 597, ele diz assim: a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no corpo corporal, como também não se encontra no seu vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Quem é o princípio inteligente? O Espírito. Então a gente vai lá, busca outra questão e traz o paralelo. Então, os animais têm um princípio inteligente que sobrevive ao corpo, como nós também temos o nosso princípio inteligente, que sobrevive ao corpo. Então, nós somos mais do que corpo. Os animais são mais do que pele, pelo, pena, escama. Tá? Esse é o envoltório corporal deles. Quando eles desencarnam, o que sobrevive no mundo espiritual, o princípio inteligente deles. É diferente do nosso? Totalmente. Tá? E a gente vai entender por quê. Tudo bem até aí? Dúvidas são de cara. Aparentemente, os animais fazem o que querem. Podemos concluir que
o que nós fazemos hoje aqui? Nós estamos aprimorando a nossa consciência. Então, aquelas características que nós trazemos do reino animal, de vez em quando a gente tem que dar sobre o pescoço de alguém, de vez em quando a gente não vê os leõezinhos, de vez em quando a gente não faz umas artes, não fica raivoso, a gente parece um animal feroz, pronto para dar o bote. Por quê? Porque isso ainda faz parte do nosso cérebro, isso ainda faz parte de nós. A gente experienciou durante muito tempo nesse estágio da sobrevivência, da defesa pessoal, para fugir, sobreviver através do medo que poderia acontecer. Então a gente foi buscando o mecanismo de sobrevivência numa era mais primitiva. Mas isso levou um bom tempo. Não foi assim, 100 anos. Então esse cérebro ele vem vindo, ele vem evoluindo. E hoje nós temos um processo que a gente fala muito na doutrina espírita, que é a tal da reforma íntima. A reforma íntima o que é? É a gente ir eliminando esses padrões primitivos que a gente ainda faz questão de alimentar dentro de nós. Para quê? Para que a nossa consciência vá se expandindo na direção de uma espiritualidade superior. Então esse é o trajeto que a gente está fazendo. Então hoje a gente caminha para essa direção, nessa ampliação de consciência. A nossa própria estrutura encefálica está sofrendo transformação para esse processo. Então nós não estamos prontos, nós estamos ainda em transformação. Nosso próprio corpo físico está em transformação. Ele ainda não é isso aqui. Ele vai evoluir mais ainda. A gente acha que assim já ficou bonitinho, já está pronto e não está. O do animal também vem vindo nesse trajeto. Então vai chegar um momento em que ele também vai entrar na auréola da razão. Só que isso vai levar muitas eras de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de experiências para chegar até aqui. Como é a inteligência e o instinto dos animais? Coloquei até essa foto que a gente vê a semana do João Bibarro. João Bibarro vai lá na hora do acasalamento, vai lá, vão pegando na hora que você fazer o acasalamento, eles vão buscando as palhinhas, vão buscando dali, o graveto dali, e vão formando um ninho. Alguém explicou para eles como faz? Ninguém ensinou como faz, mas eles sabem o que tem que fazer. Às vezes a gente não reconhece qual é o macho, qual é a fêmea, no animal ele se conhece. Nos pássaros, por exemplo. Às vezes você não consegue identificar qual é o macho, qual é a fêmea, mas entre eles sabem qual é o macho, qual é a fêmea. Alguém ensinou? Não. É que eles também já passaram por essa experiência várias vezes. Então não é a primeira vez que eles estão construindo um ninho, não é a primeira vez que eles estão buscando os graveiros, não é a primeira vez. Então eles voltam e vão acessando isso. Isso já está nos registros. Então, eles vão num automatismo que já está registrado na parte mental deles. É um processo automático, como o nosso também. Piscar os olhos é um processo automático. Todo o desenvolvimento do nosso orgânico, da respiração, da digestão, é um processo automático. Tem um cérebro aí, uma parte do nosso cérebro que faz esse trabalho. E a gente nem está aí, mas ele está acontecendo. Tudo bem? Então vamos ver como é que é a inteligência deles. Novamente, no livro dos Espíritos, tá? Que é a fonte que fala sobre isso, a fonte mais
alguns cachorros, alguns gatos, elefantes, eles já estão no processo mais para frente. Então, esse trabalho deles de contato com o humano está ajudando também no processo evolutivo deles. Às vezes eles ficam meio humanizados, né? Mas isso está ajudando nessa socialização. Então, eu gosto de confundir que eles não são filhos, né? Filhos como filhos humanos. Porque às vezes a gente trata com seus filhos humanos, eles não são humanos ainda. Às vezes é fazer com que o animal se torne vegano. O animal ele é carnívoro, tá? Não é vegano. Então, às vezes a gente complica o processo evolutivo deles, né? Então, essa inteligência deles também vem aparecendo. Quando aquela espécie de macacos, antropoides, na época primitiva, tinha uma característica de grupo, uma característica de acolhimento ao filhote, já conseguiam ficar numa posição de dois pés, de pedalismo. Essa característica de animal física foi que permitiu que pudesse sair daquele tronco a evolução da espécie humana. Por isso que o pessoal a gente veio do macaco, né? A gente veio de um tronco, de uma linhagem dessa espécie. Seguiu a linhagem dos antropoides, a outra linhagem vem para o lado humano. Por quê? Porque eles já traziam esse instinto do cuidado do filhote, da amamentação, tudo isso. Então já tinha condição desse germe trazer as raízes para um princípio mais humanizado. Vocês estão para entender aí, tá? Isso está muito bem explicado no livro A Questão Espiritual dos Animais, da Evênia Braga. Tá? Ela fala muito bem dessa linhagem que a gente tem, ok? Então, a inteligência dos animais também é limitada ao quê? A sua sobrevivência, a procriação, a atender as suas necessidades. Os animais pensam, embora que a gente ache que sim, né? Pensa mais que os humanos. Eles são muito espertinhos, alguns, né? São os lampejos que vem vindo, tá? Então, alguns são bem espertinhos. Tem gênios, né? Alguns são mais mal criados, outros são ficam sentidos. Quando você fala alguma coisa, ele fica meio sentido. Então, você fica até com lágrimas nos olhos, quando faz alguma coisa que não está certa. Então, esse refinamento do emocional deles também já está começando a ganhar forma. Então, isso é um processo evolutivo deles também. Então, dá para você generalizar e dizer todos são assim? Não. Cada um é cada um, como nós. Nós não somos todos iguais, cada um está no seu estágio evolutivo. Cada animal também está no seu estágio evolutivo. No livro Mecanismos da Mediunidade, da série do André Luiz, diz assim: os seres angelicais emitem o seu pensamento em raios super-ultra curtos, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentadas, cuja vida psíquica ainda ingere somente a modo de se determinar os pensamentos em raios descontínuos. Vamos resumir assim. Nosso pensamento é um pensamento contínuo, é um pensamento lógico, a gente raciocina, a gente pensa, a gente faz escolha. O animal, não. Tá? É ondas fragmentadas, ela não segue uma continuidade. Ora está no pensamento, daqui a pouco aquilo se desconectou, é outro pensamento. Ele não tem uma sequência lógica aí, uma sequência racional aí.
Diz que é fragmentado. Aí são pensamentos. Por isso, se você dá um comando, fala alguma coisa, ele age ali. Aí depois você tem que continuar com a repetição para entender e automatizar aquilo. Nós também, né? Claro que tem que ser assim, né? O nosso aprendizado na escola, no início da nossa alfabetização, é meio um automatismo, né? Fica insistindo ali com a letra, com a palavra, com a sílaba, até você pegar de novo. Mas a gente já fez isso outras vezes. Todas as vezes que a gente encarnou, a gente passou por isso. Então aquilo tem que ir voltando gradativamente para nós. E no animal, essas características também vão ficando. Então ele precisa ser estimulado a colocar isso no campo mental dele. Então, por enquanto, para alguns é fragmentado. Para outros, ele já consegue fazer um mecanismo de raciocínio um pouquinho mais trabalhado. Varia de um animal para outro. Mas pensar como a gente pensa, né? Esse raciocínio todo lógico, né? É um pouquinho ainda complexo para eles. Okay? Os animais têm linguagem? Não do jeito que a gente imagina. Se pensar em uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Também no livro dos Espíritos, questão 594. Tá? Eles se dizem muito mais coisas do que os supões, mas a sua linguagem é limitada com as próprias ideias e as suas necessidades. Então, eles têm uma forma de se comunicar que eles se têm. Pode olhar aí na rua. Passa um cachorro late, todos latem. É uma forma de se comunicar. Uma forma de se comunicar, eles se encostam um no outro, se chegam, é uma forma de se comunicar. Quando não se gostam, se arranham, se estranham. Falar, o papagaio fala. É um animal que desenvolveu mais essa parte. Ele fala com repetição. Tem alguns que falam muito, né? Falam bastante. É o processo deles. Aquele animal conseguiu desenvolver mais aí. Agora, a linguagem deles é uma linguagem de contato, de carinho ali, de companheirismo, de estarem juntos. Meu pai tinha uns passarinhos, e eu lembro dessa cena que tinha vários passarinhos. Quando ele colocava uma coisa diferente na gaiola dele, tinha um que era mais esperto. Então ele era o primeiro que ficava monitorando a coisa nova que chegou. Quando ele pegava a coisa nova, ele bicava e saía correndo. Bicava e saía voando, para ver se não acontecia nada. Quando ele via que não acontecia nada, aí ele ficava picando. Os outros só faziam a mesma coisa depois que eles faziam. Aí eles repetiam o que ele fazia. Então tinha um que era dominante. Ele era dominante. Se ele morresse, os outros não estavam. Então, é assim que eles vão fazendo. Então, eles observam, eles são atentos, eles já têm essas percepções. Então, o pensamento deles está começando a ter um trabalho aí. E a linguagem também. É uma linguagem diferente da nossa, mas eles se comunicam. No fundo do mar, os cientistas até colocam aparelhos produzindo os mesmos sons, às vezes de golfinhos, de tubarões, para atraí-los, para ver como que eles se comportam dentro do espaço deles. E eles respondem àqueles sons. Às vezes até gravam os sons, que tem uma comunicação entre eles, que a gente desconhece. Então eles têm a linguagem deles, como a gente tem a nossa. Às vezes até nós aqui, na própria linguagem, nos entendemos, imagina eles, né? Tá tudo bem? Tá tudo para entender, gente? Tá? Vamos continuar. Como é a vida após a morte dos animais? A pergunta 15
na atmosfera espiritual. Por isso que eles falam do tal de alma grupo, né? Não é bem uma alma grupo. É uma espiritualidade que toma conta de uma quantidade de animais e sustenta esses animais no plano espiritual. Por isso que muitos reencarnam logo, porque eles são atraídos magneticamente para a reencarnação. Então, eles conservam só a individualidade. A vida inteligente ainda está em estado latente. Ok? A alma do animal, também, mesmo livro dos Espíritos, a alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como a do homem. A gente não desencarna, a gente fica numa erraticidade. Tá? Erraticidade é, vamos dizer assim, é o espaço, o plano espiritual, onde a gente vai aguardar uma próxima reencarnação. Então, alguns ficam em hospitais, colônias, cada um vai ficar onde se enquadrar dentro dos seus padrões de consciência, seus padrões de evolução. Tá? Espírito errante não é aquele ser que erra, é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Não acontece isso com o animal, tá? Porque ele não tem essa consciência plena de si mesmo. Então, a consciência é o atributo principal. A alma dos animais não tem isso ainda. Então, eles não ficam nessa erraticidade. Eles ficam num espaço onde outros animais ali estão, tutores espirituais monitoram e sustentam eles na espiritualidade. Porque eles não têm essa individualidade, essa individualização do princípio inteligente. Eles têm a individualidade do processo evolutivo deles, mas não a individualização do princípio inteligente que tem raciocínio, livre-arbítrio, nada disso. Eu vou entender isso, gente? Tá? Como é a reencarnação dos animais? O espírito do animal ele é classificado de acordo com a espécie, depois da morte, pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado. Por quê? Porque eles são atraídos magneticamente para essa reencarnação, para uma nova reencarnação. Há uma necessidade dessa reencarnação vir mais rápido. Para alguns, outros demoram mais. A gente tem uma tartaruga. Quanto tempo vive a tartaruga mesmo? Você citou? 120. Mais de 100 anos, né? Então, ela já demora mais o processo de reencarnação dela. Então, cada animal tem o seu histórico evolutivo. Só que para você comparar uma tartaruga, para chegar no princípio inteligente humanizado, vai demorar muito. Vai demorar muito porque ela é ainda herbívora, até contato com o chão, não tem muita comunicação, né? Mas ela reconhece a gente, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Agora, se for o cachorro, o gato já vive bem menos. Então, eles já voltam as características evolutivas. Tudo bem? Tá. Ele volta para a mesma família? Sério? Eu falo. Talvez ele reencarne e volte a viver com você, na sua casa. Tá? Talvez. Por quê? Se no processo evolutivo dele, ele ainda tem uma afinidade muito grande com aqueles seres daquela casa, e ele ainda tem que cumprir, fazer alguma coisa a mais ali, tem algo para aprender ali, ele volta. Senão ele não volta. Tá? Ele reencarna em outro lugar para viver as novas experiências evolutivas que ele precisa. Então, a gente acha assim, perdi o cachorrinho, voltou outro cachorrinho, deve ser o mesmo
para reencarnar e tudo isso. E assim desencarnou agora, ele já vai reencarnar, já vai vir para sua família de novo. Saber se o processo evolutivo dele ali vai ser necessário para ele continuar. Então tudo tem um livre-arbítrio. A gente vai achar que nossos pais, nossas mães, toda a nossa família espiritual que desencarnou, vai todo mundo voltando novamente. Vai voltar. Mas cada um vai voltar no seu tempo, no seu momento e onde precisa estar. Tudo bem? Até aí? Tá? Porque às vezes a gente precisa aprender a conviver com a perda, né? Com o luto aí do bichinho, né? Então pode acontecer ou não. Os animais reencarnam por qual motivo? Eles precisam reencarnar. Qual o motivo que nós reencarnamos? Nosso aprimoramento espiritual, nossa evolução e ajudar também como co-criadores na evolução do planeta. E os animais? Para dar continuidade ao processo evolutivo, começa na célula, que é o princípio inteligente em evolução. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, não é um livro muito fácil de ler, mas ele fala de todo esse princípio inteligente, desde o início, como célula, até agora. Então, todo mundo partiu de uma célula. Eu sempre falo aqui, quando a gente nasce, nós somos uma célula nessa reencarnação. Hoje nós somos vestidinhos assim, bonitinho, né? Mas no dia que nós nascemos aqui, nós somos concebidos, né? Foi o dia que nós nascemos. O processo da concepção, quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, nós éramos o quê? Uma célula. Todo mundo lembra disso? Alguém lembra que era uma célula nesta encarnação? Pois é. Então ali começou o nosso princípio inteligente. Você fica pensando assim, nossa, eu fui uma célula? Foi. Toda vez que você reencarna, você faz a filogênese de tudo isso. Ou seja, você volta a rememorar lá nos primórdios lá de trás todo o seu processo evolutivo quando você era uma célula, uma mônada, até chegar aos dias atuais que você está no reino nominal. Então aquele ser vai se desenvolvendo na barriguinha da mãe. Você tira uma foto ali, um ultrassom, você vai ver que parece um girino dentro da água, parece um animalzinho. É isso. Somos nós, no nosso processo evolutivo do princípio inteligente. Quando reencarna, quando você vem para o parto, você está formadinho na espécie humana. Mas os 9 meses, você não foi isso. Você vai aparecer o olhinho, a boquinha, os bracinhos, o dedinho da mão, não tinha unha ainda, nada disso. Ninguém lembra disso. Então, esse é o desenvolvimento do nosso princípio inteligente. Só que agora, na condição nominal que a gente tem, quando a gente reencarna, a gente rememora tudo isso. Por isso que a gente vem com o esquecimento do passado. A gente vem com perda de consciência e tem que começar tudo de novo desde o início. Aprender a ler, escrever, andar, gatinhar, fazer tudo isso. Porque senão a gente não consegue fazer esse trabalho. Vai chegar um dia em que a gente vai precisar reencarnar. Ou a gente vai ficar mais aprimorado e isso vai ser instantâneo. Vai ser rápido. Ok? Então, nesse livro ele fala que o animal, ele reencarna porque ele tem um processo evolutivo a caminhar. Então, o princípio inteligente dele também foi uma célula, vai se desenvolver, chegou ao reino animal e vai caminhar para o reino hominal.
E ele vai caminhando. Sejam elas boas ou não, ou ele caminha mais rápido, ele estaciona. Aí é a escolha de cada um, que a gente já é dotado de livre-arbítrio e responde pelos dados. O animal ainda não. Ele vai pela força das coisas. Então, a própria vida, o caminho natural dela, vai impulsionando a evolução deles. Por isso que eles têm doenças, têm dor, têm sofrimento. Muita gente pergunta assim, mas por que o animal tem sofrimento se ele não tem provas, não tem expiações, não fez nada de errado? Mas ele tem a caminhada dele, essas dores, se fala que são as dores do parto, no processo evolutivo dele. Ele precisa passar por essas experiências. Muitos animais, na época primitiva, eram muito ferozes, muitos destruidores. Então, eles precisam também melhorar essa condição. Então, eles têm um processo para amadurecer. Tem animal que você às vezes tenta retirar da rua e trazer para uma convivência doméstica, esse animal não fica. Ele prefere ficar na rua. Então, tem que deixar, porque ele não se adaptou ainda àquele novo sistema. Ele vai precisar de mais algumas reencarnações para ele aprender a conviver num lar, numa casa, uma coisa desse tipo. Então, não são todos adaptáveis. Né? Então, é o processo de cada um. Então, eles vão sendo impulsionados pelas circunstâncias da vida. Por que muitos desencarnam, os desencarnos coletivos? Por quê? Porque faz parte das experiências que eles precisam. Então, é com a gente. Ok? Os animais podem enxergar o mundo espiritual? Sim. Os animais têm percepções extrasensoriais, permitindo-lhes perceber presenças espirituais e sentir os ambientes à sua volta. Eles têm essas percepções, eles têm uma sensibilidade na alma deles. Então eles percebem, eles sentem cheiros. Você está chegando, ele já sabe que você está chegando, você pode vir de carro, bicicleta, você pode mudar o caminho, sabe que você está chegando. Sabe se você vai cumprir um perigo ou não a ele. Alguns animais, às vezes eles atacam as pessoas. Aí matam, né, porque eles atacaram. Mas muitas vezes, o que ele está vendo não é aquela pessoa que está ali. Às vezes é uma percepção espiritual, às vezes alguém com um punhal tentando atacar, está ali com aquela pessoa, e ele pensa que é com ele. Então, qual é o mecanismo instintivo dele? Defesa. Então, ele vai para cima. Ele vai para cima daquilo que ele viu que poderia atacar. E às vezes não é uma presença que está ali, física, humana. Porque ele tem essas percepções. Quando eles não gostam, eles não gostam. Cada um tem uma personalidade diferente. Às vezes você tem um animal, aquele desencarnou, você coloca um outro animal, você vai dizer, nossa, esse aqui é o oposto daquele. É. Porque ele já tem a sua individualidade. Aquilo que eles já conquistaram, aquilo que eles são. Diferente de outro. Às vezes vem de traumas, de medos. E aquilo está ali dentro deles. Precisa às vezes passar um processo de novo aprendizado, às vezes tem que entrar até escolinha para ser treinado, tudo isso. Para sair aquelas informações que ele ainda traz ali que assusta. Que ele não consegue administrar isso. O humano também é assim. Então, eles têm faculdades físicas superiores às humanas. Visão, audição, olfato, senso de direção. Tudo isso para facilitar o quê? A liberdade na vida deles. Liberdade de sobrevivência, liberdade de criação, para atender as suas necessidades materiais.
E eles sentem, eles percebem. Muitos participam de evangelho no lar, tomam água energizada, casa, tomam medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, fazem tudo isso. Participam do evangelho, ficam quietinhos. Tem creches de animais que fazem trabalho de aromaterapia, por um aroma que os animais relaxam, dormem. Você vê que é um aprimoramento. O humano também está aprendendo a cuidar melhor dos animais. Praticamente, animal é do lado de fora de casa, comer a resto de comida, que é para que a gente faz isso, e acho que é assim que tem que ter animal. Só que a gente tem que lembrar que os animais são nossos irmãos. São Francisco de Assis dizia, irmão do sol, irmão do ouro, irmão terra, irmão animal, irmão do pássaro. E toda a humanidade estão interligados com irmãos. E os animais que a gente cria afetividade, muitas vezes não vem conviver com você, mas às vezes alguém da família, alguém próximo, aquele animal que se aproxima de você, ele faz festa, ele fica feliz, porque já deve ter passado por você alguma reencarnação. Então ele tem uma ligação com você. Às vezes está morando na casa da sua irmã, na casa do parente, de alguém, mas tem uma afinidade. Eu tenho uma prima que o cachorrinho da vizinha, desde que ela morava lá, o cachorrinho da vizinha abre a porta e tchau, ia para a casa dela, não voltava mais. Para a casa da vizinha que era dona. Se identificava ali, mas só com ela, com mais ninguém. Então, são vínculos que já existiam lá atrás, em encarnações passadas. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, acabou-se. Alguém tem uma pergunta? Pode falar. Eu acho que falou muito mais aí você trazer a posição da doutrina do Espírito sobre se alimentar dos alimentos. Essa questão, assim, não é a posição da doutrina espírita, tá? A alimentação dos animais, a nossa condição física, para alguns, a alimentação carnívora, ela ainda é necessária para alguns, porque a condição física que a gente veio ainda necessita desse tipo de alimento. Agora, o que a gente precisa aprender aqui? A não exagerar no consumo de alimentos de animais. Porque tem gente que é um exagero. Vou falar só um exagero. Final de ano. Final de ano, o que tem de matança de animal é algo fora do comum para saciar o estômago da gente. Então, essa disciplina a gente precisa ter. Alguns seres já estão reencarnando com a constituição física não aceitando mais esse tipo de proteína animal. Mas a constituição física tem caminho. Tá? Alguns já estão conseguindo, nessa reencarnação, a diminuir esse tipo de consumo e até medicar esse consumo. Mas é uma forma que tem que ser consciente, orientada, para você não ter outros problemas físicos. O mesmo vai acontecer com as plantas. O alface, o espinafre, também são seres que desencarnam. As plantas também desencarnam. Se tiver lá um maço de salsinha da terra, você mata o maço de salsinha da terra. Tá? Então, com o tempo, a gente também vai melhorar isso. Tá? No livro Nosso Lar, tem um capítulo que fala sobre a alimentação no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. Os seres que ainda estão lá, que é uma colônia de transição,
semelhantes aos nossos. Por quê? Porque ainda é uma colônia que ela está muito ligada ao plano físico, mas com uma evolução diferenciada. É uma colônia de transição para reencarnar novamente. Então, não pode ser brusco. Não é uma colônia de seres espirituais. Lá na alimentação eles nem tocam no assunto, porque é coisa de outro nível. Mas os espíritos que fazem parte do Ministério da União Divina em nosso lar, que é onde tem os espíritos mais superiores do nosso lar, que trabalham na coordenação, na sustentação da água em nosso lar, eles se alimentam via respiração e energia solar. Porque eles conseguem captar nitrogênio do ar e se alimentar. Como nós não conseguimos captar o nitrogênio no ar, a gente precisa da alimentação física. Tá? Então, a gente precisa dessa alimentação aí grosseira. Com a evolução da nossa espécie, chakras genéticos, chakras daqui, ó, da área do estômago, vão passar por um processo de mudança. Até que vai chegar um momento que eles vão deixar de existir, porque a gente não vai precisar deles. A gente vai fazer esse processo da reprodução e da alimentação de uma forma totalmente diferenciada. Por conta da evolução. Mas por hora, nós estamos nessa condição grosseira. Então, o que se fala hoje não é a abstinência disso. Se fala, se você comer carne, você está contra a lei, contra a doutrina. Não tem nada a ver isso. É conscientização, tá? Educação alimentar, mudança de hábitos. Você vai no médico, você te enche de doce, você vai lá, faz um exame, você está com a glicose lá em cima, está com o colesterol lá embaixo, lá no alto. O que você tem que fazer? Mudança de hábitos alimentares. O doutor Fernando Augusto Guimarães, também faz palestra, ele disse assim uma vez para mim: a primeira disciplina na faculdade sobre essa questão do aparelho gástrico é hábitos alimentares. Então a gente precisa aprender a ter mudança de hábitos alimentares. O que é benéfico para o meu corpo e o que não é. O que é bom fazer, o que não traz consequências para o meu organismo ruins. O que o meu organismo requisita que é importante para ele. Então é a educação. Tem gente que é extremamente carnívoro, exala até pelos poros. Uma pessoa que é extremamente carnívora, se ela entra numa sala de classe, tem uma pessoa com uma sensibilidade maior, você não aguenta o cheiro. Ela exala pelos poros. Por isso que a doutrina espírita, ela não condena o álcool, a bebida, o fumo, certos tipos de condimentos e alimentos, ela não condena nada disso. Só que a qualidade energética e fluídica sua, ela é diferenciada quando você se abstém de certas substâncias que são mais nocivas ao corpo dele. Então a gente está melhorando essa qualidade energética. Isso é um processo de educação que a gente vai fazer. Cada um vai perceber o que precisa fazer. Então, você quer ser um bom trabalhador na casa espírita, você quer ter uma boa energia, você tem que observar o que você precisa fazer agora para melhorar isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua consciência de escolha. Não sei se eu lhe respondi.
Porque amor, na carta dele, ela já está somente naquele amor. E a moda no peixe está no cardume, não está no peixe, está no cardume. E a moda na água também não está numa galinha e sim no pão. Por isso que a gente pode comer isso que você acabou de falar, que chega numa sala de paz, quem come uma carne vermelha, quem sente, e ao passo que a carne branca não está essa relação. Não está errado. Não está errado isso. Mas vai chegar uma hora que nem essa. Tudo bem, mas por enquanto, Nem essa a gente. já que tem gente necessitando da vermelha, Porque tem a questão do componente no momento do abate. No momento do abate tem um sofrimento, tem uma dor ali. E isso fica impregnado porque numa na vaca, carne. a onda já está na Só fica impregnado. Isso fica impregnado. Então, por isso que é importante fazer oração antes de comer, né? É importante a gente agradecer pela bênção daquele animal, pela sua vida, para a gente se alimentar, porque vem impregnado às vezes de uma dor, né? A dor do sofrimento e da morte. Eu lembro até hoje de uma cena que para mim foi inesquecível isso. Numa festa de final de ano, há muitos anos atrás, na casa de uma tia, irmã da minha mãe, a mesa estava lotada de comida e um porco inteiro em cima da mesa, com aquela boca aberta. Gente, eu não consegui sentar naquela mesa. Eu lembro que o pessoal falava assim, mas como você não vai comer com a gente? Assim, não consigo sentar na mesa e olhar o porco que está na mesa. Entendeu? Aquilo para mim, eu lembro como se fosse até hoje, ficou marcado. E a gente, do lado, as pessoas, a família, todo mundo do lado, deslumbrando aquilo. Parecia para mim, parecia um ritual satânico. Você matava o animal para satisfazer os deuses.